Edilton já falou no início dos tipos de movimentos que vocês irão proceder ou irão realizar. Terá o movimento de abertura do exercício, o movimento diário e o movimento mensal. As licitações serão informadas no movimento diário e no movimento mensal. Então, o movimento diário serão aquelas informações necessárias ao cumprimento das instruções do tribunal que tratam dos empenhos web e do mural de licitações. Por isso, há necessidade de se fazer um movimento diário. Então, as licitações serão encaminhadas no movimento diário. Quais são as informações necessárias para se encaminhar o movimento diário ou as licitações? Os dados cadastrais dos orçamentos, o Edilton já acabou de falar. Então, quando eu vou publicar uma licitação, eu tenho que ter uma dotação orçamentária que vá suportar essa despesa. Então, para que eu informe o tribunal que eu publiquei o edital de licitações, eu tenho que informar antes do tribunal qual a funcional programática, qual o elemento de despesa, qual a funcional programática que vai suportar aquela despesa proveniente dessa licitação. Então, nesse movimento diário, vocês vão encaminhar as licitações. Uma vez informado a funcional programática, que são os dados referentes à autorização orçamentária, créditos adicionais, onde criam-se as dotações orçamentárias necessárias para suportar aquela licitação. Uma vez isso estando informado no movimento diário, vocês terão condições de informar as licitações. O Edilton já falou também nesse movimento diário que vocês irão informá-lo, enviar o movimento diário, antes mesmo do fechamento do sexto bimestre de 2012. Então, quando começar lá em 2013, no dia 2 de janeiro de 2013, já será possível fazer o envio das informações referentes ao orçamento de 2013 e também os editais de licitações. Então, uma vez informado o orçamento, eu posso publicar, eu tenho publicado os editais de licitação, eu posso informar esses editais lá para o tribunal. Porque na instrução 37 de 2009, está previsto que em até 5 dias da data de abertura das licitações, de julgamento das licitações, até 7 dias, aliás, vocês deverão ter informado ao tribunal, no mural de licitações, o edital dessa licitação. Então, eu tenho que informar isso diariamente e haverá também um dispositivo para fazer o fechamento, conforme previsto na instrução 37, e até 5º dia útil do mês seguinte, você deverá fazer o fechamento do mural de licitações. Então, essa funcionalidade vai continuar existindo. E não mais existirá 2 bancos de dados, um para as licitações do SINHAEM e outro para as licitações do mural. Então, a mesma licitação que vocês vão encaminhar no SINHAEM será disponibilizada para a sociedade lá no mural de licitações ou para empresas que queiram participar das licitações. Então, um cuidado que a gente vai ter que ter no envio dessas informações. Conforme vocês já procedem hoje, quando do envio de uma licitação, vocês não têm condição de alterar essa licitação lá após o fechamento. Então, isso vai continuar para o SINHAEM de 2013, no que se refere a licitações. Você encaminhou um edital de licitações, no momento que você encaminhar o edital de informações dessa licitação, nesse mesmo momento, essa informação já estará disponível no site do tribunal para consulta pública para qualquer cidadão. Então, vocês deverão ter cuidado quando da geração dessa informação e importação lá para o site do tribunal. Hoje, alguns têm tido problemas que às vezes colocam um dígito a mais. Uma licitação que era para ser de R$1.000, ela passa a ser 10 mil, que era de 10 mil passa a ser de 100 mil, que era de 100 passa a ser de 1 milhão, por conta de um dígito informado
de maneira equivocada. Isso já vai ficar disponível no site do tribunal, então vocês deverão ter cuidado com isso. Então, a primeira tabela que vocês vão encaminhar lá no módulo de licitações será o número de licitação. Essa tabela serve apenas para você informar os números de licitação. Os números serão, da mesma forma que são encaminhados hoje no AM, em ordem sequencial e cronológica por modalidade de licitação. Então, convite 1, convite 2, 3, 4, assim por diante. Pregão 1, 2, 3, 4, assim por diante. Um procedimento que vocês deverão adotar no município de vocês. Para a geração do número de licitação, para não ocorrer a quebra de ordem sequencial, gerar o número da licitação, vocês deverão gerar o número da licitação somente quando se iniciar a fase externa da licitação. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu iniciei 3 processos administrativos de compra, que vão resultar numa licitação. Então, processo 1, 2 e 3, que futuramente se transformará no pregão 1, 2 e 3. Quando chegar ao final da fase interna e o edital estiver para ser publicado, pode acontecer a seguinte situação: ou o processo administrativo 3 poderá ser concluído antes do processo 1 e antes do processo 2. Se você já gerou o número do pregão 1, 2 e 3, como é que eu vou obedecer a ordem sequencial se eu vou publicar o 3 antes do 2 e antes do 1? Por isso que o número da licitação deve ser gerado somente na fase externa. Terminou o processo, a fase interna da licitação, até aqui eu controlo como processo administrativo. Começou a fase externa, eu vou atribuir um número de edital. Então, o primeiro edital será o edital número 1, que ele poderá ser aquele processo administrativo número 3, ou poderá coincidir com o processo 1 também, mas eu atribuo o número do edital na fase externa da licitação. Com isso, não ocorrerá problema da geração do número. Então, quando eu gerar o número de licitação, eu vou informar, quando eu informar esse número de licitação para o tribunal, eu vou informar se esse número é uma licitação normal ou se foi descartado. A gente ainda vai manter essa situação descartada para casos em que ocorrer um descuido, um erro, e alguém iniciar o processo 2 sem ter publicado o 1. Então, para não quebrar a ordem sequencial, você vai informar que o processo 1 foi descartado. No futuro, quem sabe a gente não utilize mais esse processo descartado, porque isso não tem previsão na legislação que trata de licitações. Então, é uma maneira paliativa, ou uma maneira de assegurar que vocês enviem em ordem sequencial. Mas, quando vocês informarem que o número de licitação for descartado, vocês deverão justificar para nós. E deverá ter um ato administrativo e informar para a gente, uma portaria lá do gestor, informando que houve o descarte de tais números de licitação. Então, na primeira tabela, que é essa tabela aqui, vocês vão informar para o tribunal o número da licitação somente. Na segunda tabela, é que vocês vão informar se o número foi descartado. Então, aqui, na primeira tabela, de acordo com a modalidade da licitação, vocês vão informar na ordem sequencial. E nessa primeira tabela, o status da licitação, se é uma licitação normal, ou seja, que houve a sequência, houve o aproveitamento do número, ou é uma licitação com um número descartado. Quando você tiver uma licitação com um número descartado, você deverá informar nessa tabela aqui de descarte de licitação. Então, quando houver um descarte de licitação, vocês vão informar nessa tabela e vão motivar por que essa licitação foi descartada. Na tabela seguinte, que é a tabela licitação,
Então, o objetivo dela é captar os dados do edital da licitação. Então, são as mesmas informações que hoje vocês encaminham naquela tabela AMM Licitações. Então, todos os dados do edital da licitação serão encaminhados nessa tabela aqui. Esse edital de licitação é aquele que vai ficar disponível lá no site do tribunal para consulta pública. Então, todos os dados do edital estarão aqui. Uma outra mudança em relação a 2012 aqui. Quando uma entidade for utilizar a licitação de outra, não será necessário que as duas informem o edital ou os dados dessa licitação. Então, se o município fizer uma licitação para compra de material de expediente e essa licitação for utilizada por uma autarquia, por uma entidade de administração indireta, a licitação vai ser informada somente lá no município. Porque quando a entidade da administração indireta for emitir um empenho, os dados da licitação já estarão no banco de dados do tribunal. Será possível, então, uma outra entidade que for utilizar a licitação informar o ID origem e o número da licitação. Então, lá na autarquia de obras, você poderá vincular um empenho da autarquia a uma licitação informada lá no município, sem a necessidade da autarquia carregar os dados daquela licitação também. Então, com isso, a gente vai evitar a duplicidade de dados no nosso banco. Então, o edital não precisa ser cadastrado nas duas entidades. Vale lembrar que essa informação aqui vai lá para o banco de dados. Lógico, há uma série de regras aqui de importação, onde estarão amarradas os tipos de avaliações, objeto de licitação, tudo aquilo que está previsto lá na legislação. Então, lá na tabela licitação, você vai informar se a licitação, de acordo com o código, se é menor preço, se é melhor técnica, se é técnica e preço, se é maior lance ou oferta. A classificação do objeto da licitação, se é compra, se é obra, se é serviço, se é alienação de bens, se é concessão do direito real de uso. Conforme o caso, vocês vão informar lá naquela tabela esses tipos aqui. O regime de execução, se é execução direta, tarefa, privada, global. A natureza da licitação. Então, haverá a possibilidade também de se informar credenciamento, registro de preço, concessão do direito real de uso. Então, de acordo com a natureza da licitação. Haverá uma tabela de vinculação, onde vocês deverão, para se informar um código lá, ele tem que estar previsto aqui nessa tabela modalidade versus natureza da licitação. Então, de acordo com essa tabela, aqui estão as combinações que serão possíveis. Então, um processo de exigibilidade, ele só poderá ser considerado aqui como natureza do procedimento normal, ele não poderá ser registro de preço, concessão. Então, para o credenciamento, ele só vai combinar aqui com inexigibilidade. Então, haverá essa tabela de combinações também. Aqui é a licitação versus funcional programática. Falei no início dos dados que seriam necessários para que vocês enviassem as licitações. Por isso é que, antes do envio das licitações, deverão estar informados os dados referentes ao orçamento, para que eu tenha condição, para que a gente tenha condição de vincular a funcional programática da licitação ao orçamento, para que a informação não fique desconectada, para que haja uma consistência entre a dotação orçamentária existente e a funcional programática. Não haverá necessidade de ter um valor de dotação suficiente para custear toda a licitação, que pode ocorrer no seguinte caso: eu estar realizando uma licitação que seja de um serviço de natureza continuada, por exemplo,
que vai ter um valor global para 3, 4 anos. Só que no orçamento só tem dotação para aquele ano, então não haverá vinculação ou amarração, regra de consistência, se o valor da dotação é suficiente para cobrir o total da licitação. Haverá sim a verificação, talvez no sentido de que há previsão orçamentária, pelo menos para uma parte daquele valor contratado. Então, os dados necessários aqui para essa tabela são aqueles que o Edilto falou anteriormente, lá no modo de planejamento. Tem que existir ali na tabela órgão, o órgão, você está informando aqui nessa tabela, unidade, função, subfunção, programa, projeto de atividade. Então, todo aquele conjunto tem que estar no plano da despesa orçamentária, que é um requisito básico de validação do sistema para que sejam informadas as licitações. Aqui, mapa, edital, licitação. Então, aqui, nós não devemos confundir mapa, edital e licitação com o mapa de preços que é encaminhado hoje no SINHAM. Porque hoje, quando vocês encaminham uma licitação no SINHAM, vocês lá na tabela ANM Licitações, vocês informam lá o valor máximo da licitação. Esse mapa aqui, ele vai substituir aquele campo do valor máximo. E hoje, se eu tenho uma licitação para 30 itens, eu encaminho, eu somo os itens e coloco lá o valor máximo. Por exemplo, total dos 30 itens, 1 milhão. No novo modelo, dados para 2013, esse mapa do edital é o demonstrativo do valor de cada item. Então, se eu tenho uma licitação de 30 itens de R$1.000 cada um, o preço máximo de cada item é R$1.000, eu tenho que informar uma tabela com o mapa do edital. Então, vou descrever aqui todos os itens e o valor máximo para cada item. Então, esse é o mapa do edital. Quando alguém for participar de uma licitação, ele vai enviar uma proposta de licitação, que aí é uma outra tabela, aí é o valor da proposta das entidades. Então, esse mapa aqui é o mapa do edital. Esse mapa aqui vai ficar disponível lá no site do tribunal para consulta pública no mural de licitações, para que qualquer cidadão que queira participar ou acompanhar a abertura do processo licitatório, ele poderá verificar aqui qual o preço máximo que a entidade pretende pagar por cada item que está licitando. Então, isso aqui vai servir tanto para a consulta pública, para o acompanhamento, para o controle social, quanto para os participantes da licitação conhecerem as condições de contratação previstas lá no edital. Então, as informações referentes que serão encaminhadas para atender o mural de licitações serão essas aqui, até a publicação do edital da licitação. Então, com isso aqui, você atenderia aquela primeira parte e dar publicidade à licitação. As demais fases poderão ser encaminhadas no movimento mensal. Ou, se a entidade quiser encaminhar todas as fases da licitação, aqui também não há problema. Mas, no mínimo, isso aqui tem que ser encaminhado no movimento de ato para atender ao mural de licitações. Aqui, nessa tabela, que ela serve apenas para a publicação do edital da licitação, então vocês vão informar os dados referentes à publicação do edital. Qual o CNPJ do órgão oficial? Esse órgão oficial tem que estar cadastrado lá no cadastro de pessoas do tribunal. O Edilto já falou lá das tabelas cadastrais, que é um requisito básico para todas as pessoas físicas ou jurídicas que forem vinculadas em alguma tabela do sistema. Então, para eu cadastrar, informar o órgão de publicação, ou aliás, a publicação do edital, eu tenho que dizer qual o órgão oficial que faz a publicação. Então, ele já tem que estar cadastrado lá no cadastro de pessoas do tribunal. Então, isso é um requisito, a gente vai falar muito disso aqui nesse
2 dias. Primeiro passo, vou informar que eu publiquei uma licitação. Se eu informar um CNPJ aqui nessa tabela e ele não tiver lá no cadastro de pessoas, o arquivo já vai ser recusado. Já vai dar um mensageiro dizendo que não existe no cadastro do tribunal a pessoa jurídica que você informou nessa tabela. Então são várias condições. Ainda um outro detalhe quanto ao mapa do edital da licitação. Eu estava me esquecendo. As licitações, elas deverão ter o seu julgamento por item. Haverá possibilidade de ter julgamento por lote, porém, quando em uma situação especial, alguém tiver condição de atestar que eu só posso fazer o julgamento de alguns itens ou que compõem esse edital em conjunto. Por exemplo, se um equipamento ele é compatível somente com o outro, tecnicamente é impossível trabalhar com um equipamento se não for em conjunto, se eu não comprar os dois a um software compatível, alguma coisa que justifique. Nesse caso, eu vou julgar por lote. No caso de obras também há situações especiais nesse sentido. Agora, todas as aquisições em que for possível o julgamento por item, vocês deverão informar por item. Por exemplo, se eu vou comprar medicamento, eu não posso fazer lote de medicamento. O julgamento é por item. Cada fornecedor poderá ser contratado para fornecer um item. Eu não posso formar um lote de 50 medicamentos. O julgamento tem que ser por item. Eu posso ter 10 fornecedores como vencedor de uma mesma licitação, e cada um apresentou proposta melhor para itens distintos. Convidado da licitação. Então, isso aqui é para captar, essa tabela serve para captar as pessoas físicas ou jurídicas que foram convidados para as licitações da modalidade convite, ou para as demais modalidades em que a entidade quiser formalizar o convite. Então, para convite é obrigatório que você informe nessa tabela. Para as demais modalidades é opcional. Se você formalizou o convite, você informa. Se não formalizou, não há obrigatoriedade, porque a legislação exige apenas que você faça a publicação e não formalize o convite. Então, requisitos básicos para a validação dos dados dessa tabela o número da licitação, que tem que estar cadastrado lá na licitação, o número de licitação, no edital, no mapa do edital. Então, toda aquela sequência deve existir já nas tabelas anteriores para que você informe aqui. As pessoas convidadas, elas têm que estar já cadastradas lá no cadastro geral do tribunal, como pessoa física ou jurídica, conforme a situação. Então, são validações simples que o sistema faz para que você informe aqui o convidado da licitação. Aqui, o status da licitação. Então, ao final de cada mês, você vai informar para nós qual a situação da licitação. Se ela foi homologada, se ela foi cancelada, se ela está em andamento, se ela foi revogada, conforme o caso. Ao final de cada mês, antes de fechar o mês, você tem que informar o status de todas as licitações. Lógico, uma licitação que foi homologada, você vai informar uma vez só. No final do mês, se você homologou a licitação durante aquele mês, se informou que ela está homologada, se ela foi revogada, anulada, acabou para aquela licitação. Nos meses seguintes, você não vai ter necessidade de informar status para essa licitação. Somente daquela que estiver em andamento é que você vai informar o status dela nos meses seguintes, até que ela seja concluída. Nessa tabela de status, tem o número, documento do responsável por essa informação. Também deve estar cadastrado lá no cadastro de pessoas do tribunal. Então, os status da licitação são esses aqui previstos nessa tabela: andamento, anulada, revogada, deserta, fracassada, homologada
conforme o caso. Participante da licitação. Então, essa aqui é para vocês informar, essa tabela é para vocês informar quem participou desse processo licitatório. Hoje, vocês já encaminham isso lá no cadastro de participantes de licitação, então vai funcionar da mesma forma. Então, os requisitos básicos dessa tabela é que o número da licitação, o ano, a modalidade, todas aquelas tabelas anteriores já deveriam estar alimentadas para a licitação que você quer informar aqui. Os participantes, seja pessoa física ou jurídica, devem estar cadastrados lá no cadastro de pessoas do tribunal. Então, é um requisito básico para essa tabela também. A situação do participante de licitação. Então, você tem que informar qual a situação do participante da licitação. Vocês devem ter bastante cuidado nessa tabela, porque haverá distinção entre os participantes de pregão e das demais modalidades. Porque para o pregão, então uma situação específica, o classificado em licitação no pregão, quando que a gente fala ou que a gente dá o nome de classificado para um participante da licitação na modalidade pregão? Quando ele superar a fase da abertura das propostas. Então, no pregão, você primeiro abre o envelope das propostas e depois abre o envelope de habilitação. Então, você vai informar aqui como classificado aquele que superou a fase de abertura das propostas. Então, se ele foi classificado, quer dizer que a proposta dele é válida. A proposta dele é válida, atende ao que está previsto no edital. Ele pode ser desclassificado aqui no pregão, porque a proposta dele não foi considerada válida. Por exemplo, ele apresentou uma proposta em valor superior ao previsto no edital. Então, aqui no pregão, ele já vai ser considerado desclassificado. Habilitado no pregão. Você só vai informar como habilitado no pregão, você vai ter obrigatoriedade de informar como habilitado ou classificado em licitação, o que foi classificado em primeiro lugar, aquele que foi vencedor da licitação. Porque quem não foi vencedor da licitação, ele não tem a obrigatoriedade de apresentar os envelopes de habilitação. Então você não tem como atestar se ele está habilitado ou não, aquele cidadão que perdeu na fase de abertura das propostas, que ele não foi classificado em primeiro lugar, você não tem condições de aferir a documentação de habilitação dele, porque ele não é obrigado a apresentar essa documentação. Então, nesse caso, você só informa como habilitado ou vencedor da licitação na modalidade de pregão. Desabilitado é quando o cidadão foi vencedor na fase de julgamento, ele foi classificado em primeiro lugar, porém ele não cumpriu o que estava previsto no edital que se refere à habilitação. A documentação que ele apresentou não atende ao que está previsto no edital. Nesse momento, ele vai ser considerado desabilitado, aliás. Ele vai ser considerado desabilitado aqui para a modalidade de pregão. Agora, para as outras modalidades. Nas demais modalidades, a gente faz a abertura dos envelopes de habilitação antes da abertura dos envelopes de proposta. Então, você vai informar aqui se, para as demais modalidades diferentes de pregão, se o participante está habilitado ou desabilitado de acordo com a documentação que ele apresentar. Classificado ou desclassificado é quando ele superou a fase de abertura das propostas. A proposta dele foi considerada válida, então você vai informar que ele foi classificado. E o desclassificado é aquele que não atendeu o que está previsto no edital, no que se refere à habilitação ou à documentação necessária exigida no edital. E agora, a tabela seguinte, onde serão apresentadas ou informados para o tribunal
as propostas dos participantes habilitados para o processo licitatório. Então, para aqueles que foram habilitados, vocês vão informar para nós as propostas desses participantes. Então, os requisitos básicos aqui: a licitação, o ano, a modalidade, o documento, tem que estar na tabela de participante de licitação, na tabela de licitação. Então, eu não vou informar proposta para uma licitação que eu não tenha cadastrado aí no edital o número da licitação. Então, são regras básicas aqui que a gente não precisa falar, vocês deverão ter esse cuidado e acompanhar lá de acordo com o layout. Então, aqui na proposta, tem algumas regras aqui. No caso do leilão, você não poderá informar proposta em valor inferior ao valor previsto no edital para o leilão, e no leilão tem um valor mínimo. Para as demais modalidades, não poderá ser superior ao valor máximo previsto lá no mapa de preços da licitação, no mapa de preços do edital. Então, haverá essas regras aí de consistência. Vencedor da licitação é uma outra, vencedor de licitação, outra tabela, serve para captar os dados dos vencedores ou credenciados nos processos licitatórios. Então, eu só vou informar aqui quem foi classificado em primeiro lugar na licitação, o único vencedor. Quem está em segundo lugar não vem nessa tabela. Quem está em terceiro, quarto, tem 10 participantes. Só teve um vencedor, eu só vou informar um aqui. Na proposta de preço, sim, eu informo de todos. Aqui, como vencedor, eu só informo quem é o vencedor. A tabela já diz, é o vencedor da licitação. Então, eu vou informar esse vencedor aqui nessa tabela vencedor de licitações. Aí tem uma série de regras, que a data do julgamento tem que ser compatível com o que está previsto no edital, poderá ser maior, nem menor que o edital da licitação. Então, são informações que o sistema faz as verificações. Não sei se o Edilson comentou com vocês, mas nesse primeiro momento, a gente vai dar ênfase nas regras de importação. Então, provavelmente a gente não vai ter tantas regras de fechamento como nós temos hoje. Pode ser que a gente tenha mais, a gente vai dar mais ênfase nas regras de consistência e validação dos dados, porque o tribunal está desenvolvendo um sistema de monitoramento, onde boa parte dessas regras de fechamento, que hoje tem no SINAM, elas migrarão para o sistema de monitoramento. Esse sistema de monitoramento irá fazer verificações do banco de dados. Por exemplo, se eu tenho uma licitação aqui, que o preço máximo, ou valor total licitado para o vencedor foi declarado no vencedor 500 mil, quando você empenhar 600 mil, o sistema não vai te dar erro no fechamento do bimestre. Porém, o sistema de monitoramento vai verificar, há um aditivo de contrato, esse aditivo de contrato é válido de acordo com a legislação? Se não for, enviar um comunicado de alerta ou de irregularidade para vocês. Dependendo da gravidade, poderá ser enviado para o relator do processo de prestação de contas ou para o Ministério Público, conforme os convênios que o tribunal fizer. Então, muitas regras de fechamento a gente não vai colocar no sistema, a gente vai colocar no monitoramento, onde vocês já apresentarão justificativos. Então, são alguns exemplos que a gente vai estar falando. Amanhã o secretário vem falar um pouquinho também com vocês, ele vai tratar um pouquinho disso sobre monitoramento, sobre nova forma de análise e prestação de contas.